O que leva alguém ao mar? O que leva alguém a sair de casa, deixar as ruas que conhece bem, se despedir das pessoas que gosta, para estar imerso no azul, sozinho, em lugar nenhum? O que leva alguém a abrir mão de tanta coisa, do conforto de dormir num colchão imóvel, tomar banho quente, poder comer legumes verdes e frutas que debordam suco? Estamos felizes em estar chegando, de preferência rápido. Agora é o momento crítico da viagem. A gente não tem dessalinizador, então os tanques são finitos. Banho, essas coisas já não está mais tendo muito. Então a população aqui do barco tomou banho de água salgada e com o mar que está revolto lá fora, é provável que não tomem novamente até a nossa chegada. O povo não está cheirando muito bem, tenho que dizer, e eles estão rindo aqui do meu lado que eles concordam. Dias e noites fabricando a própria água e a própria luz, aceitando ter os sonos picados e lutar contra as necessidades da própria natureza humana, que não foi feita para viver sozinha, que não foi feita para viver sobre a água. Essa noite, tento pegar no sono, mas penso nisso. Entreguei meu primeiro projeto de veleiro essa semana, mas o que me faz projetar essa máquina que já tanto me causou dor, que levou meu pai para longe, para dar uma volta ao mundo, quando eu ainda era criança demais para saber o que era o mundo? Que força é essa que conquistou meu pai, mesmo com o risco, mesmo com o sacrifício de passar sem nós três tantos dias dos pais? E eu recebo mensagens de pessoas que juram sonhar navegar e sonham sem ter vivido o pesadelo de estar no mar. O que seduz, hipnotiza e captura a gente. E quando eu estava perto de pegar no sono, eu cheguei numa conclusão. O que leva alguém a navegar não são sereias, fotos de pôr do sol. Não é a cor das ondas que muda o tempo todo, nem o vento que é insensível e infiel. É justamente aquilo que as pessoas não encontram quando vão ao mar. São os relatos. Relatos de pessoas reais, mais ou menos gentis, bonitas ou éticas. Foram postos à prova e passaram num teste que não tem os mesmos critérios do que a vida em grupo. Os relatos do mar nos mostram outros pesos e outras medidas para ver as pessoas do mundo. Nos mostram o que temos de essencial. Porque a vida humana ainda existe, mesmo estando em nenhum lugar. De todo modo, acho que agora está sendo um trecho melhor assim da viagem, porque por mais que esteja bem lento, tá confortável e ninguém tá passando mal, tá todo mundo bem, conseguindo descansar. Eu tô aqui no comando, tô achando legal. E não tem nada demais acontecendo, tá sendo bom. Acho que o maior desafio agora é como é que a gente faz para o tempo passar mais rápido e de uma forma agradável. Até o próximo ponto, que fica a 290 milhas. Mas o humano que nela vive também tem preguiça, sente sono, se atrapalha. Ok, pessoal, valeu por ter assistido. Medo, solidão, tristeza. O oceano não esconde em metáforas as nossas fraquezas. Ele nos obriga a aceitar e acolher todos os sentimentos contra os quais lutamos a vida toda. É sobre isso que falam os relatos. A solidão de Gerard d'Aboville ao cruzar o Atlântico a remo. As atrapalhações de Robin Knox Johnston enquanto dava volta ao mundo em solitário. O sono de Bernard Moitessier enquanto passava pelo Cabo Horn. O desespero de Florence Artaud ao cair do barco. As suas vitórias os tornam notáveis, e as suas fraquezas os tornam grandes. Mulheres e homens que outras mulheres e homens se sentem capazes de seguir. Ídolos inspiradores de outras travessias, de tão diversas jornadas, mais ou menos metafóricas, mais ou menos marítimas, mais ou menos fatais. Por isso, para o mundo importa menos a viagem que o relato da viagem. Importa menos o tamanho das ondas do que a existência de alguém no meio delas. Menos a distância que o percorrer dessa distância. Por alguém que sente o mesmo que nós. Que de manhã prepara um café, tem saudades de casa e canta canções chiclete quando está sozinho. O mar tem depressões e tempestades o tempo todo. Icebergs se desprendem de geleiras e derivam a ver navios.
O que interessa no mar não é o mar, é a gente. Um dia, vou entender meu pai? O que faz um homem, uma mulher, viajar. Essa noite, eu sei que o mar é negro em algum lugar, mas não o céu que eu vejo da janela. Mirei com essa imagem do infinito cinza, e à minha volta as luzes das janelas que ficam acordadas. Debaixo das cobertas quentes, a minha cama macia me convida para enfim pegar no sono. Talvez tenha pensado demais. Sempre vale a pena aproveitar os mistérios da noite para dar de comer vontade aos projetos que gritam no ninho. 3 de dezembro de 2018, Nantes, câmbio, desligo.